Queridos alunos, amigos do canal do YouTube, estamos aqui para início da gravação de mais uma videoaula do curso de farmacologia, tá? Estou fazendo a aparição inicial aqui que eu gostaria de fazer um convite para vocês. Eu ministro aula na Universidade de Sorocaba, né? Universidade de Sorocaba, localizado na cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, tá? E a Universidade de Sorocaba, esse semestre, está ofertando cursos online livres, os chamados MOOCs, tá? Então, quem se interessar, quiser fazer um curso livre, são cursos rápidos, tá? De diversas áreas. A universidade oferece mais de 70 cursos de graduação e a proposta é que cada curso de graduação ofereça um curso livre online, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês lá no site da universidade como é que faz, qual é o link para fazer a inscrição de um curso livre, tá? O site da universidade é o www.uniso.br. Essa é a homepage da Universidade de Sorocaba, tá? Logo após aqui o banner, que é essa foto rotativa, né? Logo abaixo tem um link aqui que é o EAD. Seguindo esse link, ele redireciona você para o Uniso Virtual. É a página da universidade para os cursos à distância, para os cursos EAD. Nós temos uma graduação totalmente à distância, 20% dos componentes curriculares podem ser ofertados à distância, e agora o oferecimento de cursos livres online, tá ok? Então quem tiver um interesse é só clicar nesse link aqui abaixo, ó, cursos livres online, e fazer a sua inscrição. Vai ter a lista dos cursos que estão sendo ofertados, alguns estão encerrados, outros estão sendo iniciados, né? Uma lista grande, tá? Na nossa área, por exemplo, o próximo curso que será ofertado será o uso racional de antimicrobianos, tá ok? Então fica a dica aí, se você se interessar, quiser fazer um curso, seja bem-vindo, ok? Então vamos lá para a nossa videoaula, despedindo de vocês aqui, vamos para a nossa videoaula, ok? Nossa videoaula de hoje, tá, dando continuidade à farmacologia do sistema nervoso autônomo, tá? É a videoaula sobre antagonistas adrenérgicos. No canal já tem publicado lá uma videoaula sobre introdução ao sistema nervoso autônomo, tá? Aspectos anatômicos e fisiológicos, tá? Uma outra videoaula sobre os agonistas adrenérgicos diretos e indiretos. E a gente fecha a farmacologia dos adrenérgicos com esta aula de hoje, que são os antagonistas adrenérgicos. Aí futuramente vamos gravar outra videoaula sobre a divisão parasimpática dos colinérgicos, os agonistas colinérgicos e os antagonistas colinérgicos, ok? Na videoaula de hoje, então, falaremos sobre os antagonistas adrenérgicos, tá? Que são fármacos que bloqueiam os receptores adrenérgicos. Então vamos para a definição. O que é um antagonista adrenérgico, tá? São fármacos que não promovem um efeito biológico no tecido-alvo, tá? O intuito de uso de um antagonista é causar o bloqueio aos receptores por uma ação direta ou indireta, tá? Com o objetivo de não deixar o neurotransmissor, que no caso da divisão adrenérgica é a noradrenalina, agir e produzir os seus efeitos biológicos. Então vamos dar um exemplo aqui para fixar melhor esse conceito. Vamos imaginar que o nosso tecido-alvo aqui, estamos falando do coração. Lá no músculo cardíaco existe uma quantidade grande de receptores beta, do tipo beta 1. Quando a noradrenalina se liga ao receptor beta 1, o que acontece com o coração? Tem um aumento da contratilidade. Esse é o efeito biológico esperado da noradrenalina ao se ligar ao receptor beta 1 no coração. O que o antagonista adrenérgico vai fazer? Ele vai se ligar no receptor beta 1. Ao se ligar no receptor beta 1, ele não vai produzir efeito biológico nenhum no coração, mas consequentemente, ele não vai deixar a noradrenalina agir naquele tecido, né? Ele bloqueia o receptor, ele não deixa a noradrenalina aumentar a contratilidade do coração. Então, esse é o efeito antagonista, ocupar o receptor, bloquear o receptor
e atrapalhar, entre aspas, o efeito da noradrenalina naquele tecido alvo, tá ok? Essa é a melhor definição do efeito antagonista. Relembrando agora quais são os receptores adrenérgicos, tá? Quais são os receptores da divisão simpática na neurotransmissão pós-ganglionar. Nós temos os receptores alfa e os receptores beta, tá ok? Então os antagonistas vão bloquear quais receptores? Esses dois aqui. E quais são os tipos de agonistas que nós temos aqui? Para receptores alfa, nós temos antagonistas, temos bloqueadores que vão possuir uma maior afinidade aos receptores alfa 1, tá? Só relembrando, o alfa 1 está em maior quantidade em vasos sanguíneos e musculatura lisa, tá? Teremos antagonistas, bloqueadores com maior seletividade a receptores do tipo alfa 2. Relembrando, o alfa 2 está em maior quantidade no sistema nervoso central, tá ok? E são receptores inibitórios, tá? O receptor alfa 2, ele inibe a própria liberação de noradrenalina. Então, é um sistema de controle, tá ok? E também temos antagonistas, bloqueadores, tidos como não seletivos, ou seja, capacidade de bloquear ambos os receptores alfa, certo? Para os receptores beta, nós vamos ter antagonista, vamos ter bloqueadores com seletividade aos receptores beta 1, tá? O exemplo que eu dei do coração, e receptores não seletivos, aqueles que vão bloquear todos os receptores beta dos tecidos alvo, tá? Vamos a alguns exemplos. Começando com antagonistas a receptores do tipo alfa, tá? Lembrando que nós temos o alfa 1, presente em vasos sanguíneos e musculatura lisa, e receptores do tipo alfa 2, presente no sistema nervoso central e são receptores inibitórios, tá? Inibem a liberação da noradrenalina. Vamos trazer dois exemplos aqui de antagonistas adrenérgicos para receptores alfa, só que não seletivos, ou seja, com capacidade de bloqueio aos receptores alfa 1 e alfa 2, tá ok? Estamos trazendo como exemplo aqui a fentolamina e a fenoxibenzamina, tá? São fármacos utilizados para o tratamento do feocromocitoma. O feocromocitoma é um tumor que acomete a suprarrenal, a glândula suprarrenal, tá? Lembrando que a glândula suprarrenal é a glândula responsável pela síntese e liberação de adrenalina. Então, as pessoas que são acometidas com esse tumor, são acometidas com essa neoplasia na glândula, elas possuem uma produção exacerbada de adrenalina, tá? Pessoas, então, que são acometidas desse problema, que produzem essa quantidade exacerbada de adrenalina, né? Se observa nessa pessoa um efeito pronunciado da adrenalina, tá? Sobre todos os tecidos alvos, coração, pulmão, tá? Então, essa pessoa vai ter um efeito pronunciado sobre o coração e sobre vasos sanguíneos, por exemplo, da ação da adrenalina, que seria aumento da contratilidade do coração, vasoconstrição nos vasos, aumentando a resistência vascular periférica, o que consequentemente aumenta a frequência cardíaca, por exemplo, tá? Então, esses dois fármacos aqui que são antagonistas, eles vão diminuir os efeitos pronunciados da adrenalina. Por quê? Porque eles vão bloquear os receptores e não vão deixar a adrenalina produzir os seus efeitos naqueles receptores, tá? Tem uma característica, a gente trouxe esses dois exemplos aqui, ó, tem uma característica dos antagonistas que está diretamente relacionada com a ligação ao receptor, que são antagonistas, no caso da fentolamina, que são reversíveis, tá?
e antagonistas, no caso da fenoxibenzamina, que são irreversíveis. Os antagonistas com a característica de reversão, que são reversíveis, eles se ligam ao receptor, mas essa ligação ela pode ser desassociada. Se naquele sítio de ação tiver uma quantidade maior de agonista do que antagonista, por competição ao receptor, o agonista consegue tirar o antagonista do receptor. Se isso acontecer, o receptor fica livre para que o agonista, no caso a adrenalina, a noradrenalina, possua o seu efeito biológico. Tá? Já no caso do antagonista irreversível, no exemplo aqui a fenoxibenzamina, a ligação ao receptor é uma ligação forte, é uma ligação covalente. Tá? Então o agonista não vai conseguir tirar o antagonista daquele receptor. Tá? O antagonista se liga de uma certa forma que ele inutiliza o receptor. Tá? Só que é um fármaco até um pouco menos seguro, né? Porque uma quantidade exagerada dele você pode inutilizar uma quantidade maior de receptores. Nós precisamos dos receptores, né, da divisão simpática para que a função simpática, a função adrenérgica esteja ativa ali. O que acontece então se eu inutilizar o receptor? O nosso organismo cria novos receptores. Só que é uma condição aí que pode levar inclusive alguns dias. Ou seja, entre os dois fármacos então, a fenoxibenzamina ela é um fármaco menos seguro, digamos assim, do que a fentolamina. Tá? Por essa característica que os antagonistas têm, de ser reversível ou irreversível. Tá? O reversível, na presença de uma certa quantidade de agonista, ele vai desassociar do receptor. Já o irreversível não, ele vai inutilizar aquele receptor, para que tenhamos os efeitos da noradrenalina e da adrenalina, que são efeitos que nós precisamos, né, para ser compatível com a vida. Então o nosso organismo vai criar novos receptores, certo? Continuando ainda nos antagonistas para receptores alfa, vamos trazer aqui um exemplo de antagonista seletivo a receptores do tipo alfa-1, tá? A prazosina e a doxazosina, melhor dizendo, são fármacos, tá? Utilizados principalmente para pacientes que apresentam hiperplasia prostática benigna, tá? Pacientes do sexo masculino, tá? Principalmente homens idosos, que apresentam essa característica da próstata, que é um aumento da quantidade, aumento do volume da próstata, que nem está aqui no exemplo aqui. Ó. Os pacientes que apresentam a HPB, a hiperplasia prostática benigna, eles têm uma dificuldade muito grande na micção, uma dificuldade muito grande em urinar, porque a próstata aumentada contrai o ureter aqui, não deixa a urina sair, ser expulsa de uma forma satisfatória. Tá, ok? Então, o que os antagonistas receptores alfa vão fazer? Tá? A noradrenalina sobre a musculatura lisa causa uma contração. Tá, ok? Antagonizando esse efeito, tá? A gente melhora o fluxo urinário. Tá? O mecanismo de ação na melhoria do fluxo urinário envolve uma reversão da contração aumentada na musculatura lisa, que é o efeito biológico da noradrenalina. Antagonizando os receptores alfa-1, melhora o fluxo urinário porque diminui a contração da musculatura lisa. Tá? Outro efeito esperado da prazosina e da doxazosina está relacionada com a pressão arterial. Tá? O efeito biológico da noradrenalina sobre os vasos sanguíneos é um efeito de constrição. Quando a noradrenalina se liga a receptores alfa-1 dos vasos sanguíneos, há uma constrição. Esse é o efeito biológico. Havendo essa constrição,
aumenta a resistência vascular periférica, que é um indicador que faz que aumente a pressão arterial, tá ok? Se esses fármacos antagonizar esse efeito, ou seja, ocupar o receptor alfa-1 e não deixar a noradrenalina causar a vasoconstrição, não vai ter um aumento na resistência vascular periférica. Logo, não vai aumentar a pressão arterial. Então, a prazosina e a doxazosina também não é indicação primária delas, mas elas também podem melhorar a condição da pressão arterial. Quem tem a pressão arterial aumentada em função do aumento da resistência vascular periférica, tá? Ocupando o receptor alfa-1, não deixa a noradrenalina causar a vasoconstrição. Não havendo vasoconstrição, não há o aumento de resistência vascular periférica. Logo, não há o aumento da pressão arterial. Certo? Um exemplo agora de um antagonista mais seletivo a receptores alfa-2. Tá? Então, alfa-2, a gente tem que sempre lembrar o que? Ele é um receptor inibitório. Tá? O efeito biológico da noradrenalina sobre o alfa-2, qual que é o efeito biológico? É produzir a inibição. Inibição de quem? Da própria noradrenalina. Então, quando a noradrenalina é sintetizada, armazenada e liberada na fenda sináptica, né, o caminho delas, quais são? Os receptores, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. Ao se ligar no alfa-2, ela produz uma inibição da liberação de noradrenalina. É como se fosse um sistema de controle. Noradrenalina se ligando aos receptores alfa-2 impede a liberação de mais noradrenalina, para diminuir a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica, diminuir a quantidade de noradrenalina no sítio de ação. Tá ok? Esse é o efeito agonista, o efeito biológico. Então, qual vai ser um efeito antagonista? Tá? Esse fármaco aqui, ó, a ioimbina, tá? Ele é um antagonista alfa-2. Então, ele vai se ligar no receptor alfa-2, não vai produzir efeito biológico, mas não vai deixar a noradrenalina produzir o efeito biológico, que seria de inibição. Então, no caso da ioimbina se ligando no alfa-2, né, não vai haver a inibição da noradrenalina. Então, quando a ioimbina se liga em alfa-2, o que se observa? Um aumento, um efluxo simpático, uma potencialização na liberação de noradrenalina. Tá? O efeito biológico, o efeito agonista seria de inibição. Mas se eu antagonizei, se eu ocupei o receptor, né, com o antagonista seletivo alfa-2, eu aumento a quantidade de liberação de noradrenalina, porque o sistema de inibição, o sistema de controle foi bloqueado. Então, se não há inibição, há um aumento da liberação. Tá ok? Tem que dar uma estudada, procurar ler melhor lá o capítulo, né, dos livros que são referências aqui para a aula, para não haver dúvidas, porque a gente dá de uma maneira mais pincelada aqui, pode haver dúvidas ainda. Puxa, essa do alfa-2 me confunde. É bom sempre ler lá o capítulo do livro para fixar melhor a ideia na cabeça. A gente tem que lembrar o seguinte, alfa-2 ele é inibitório. Tá? Então o efeito biológico é de inibição. O antagonista não produz efeito biológico, mas inibe que a noradrenalina produz o efeito biológico. Então, esse fármaco aqui, a ioimbina, ao se ligar no alfa-2, não deixa a noradrenalina agir. Qual seria o efeito da noradrenalina? Inibir ela mesma. Estando bloqueado, ela não inibe ela mesma. Então, existe um maior, ela potencializa a liberação de noradrenalina, porque o efeito biológico dela, que seria a inibição, vai estar bloqueado. Certo?
Antagonistas dos receptores beta, tá? São os mais clássicos, digamos assim, os chamados beta-bloqueadores, tá? Lembrando que os receptores, os antagonistas, eles vão estar divididos em seletivos ao beta-1 ou os não seletivos, ok? Então vamos lá, só relembrando a parte fisiológica, a distribuição dos receptores. O beta-1 está em maior quantidade aonde? No tecido cardíaco, tá ok? Então quando a noradrenalina se liga aos receptores beta-1, qual é o efeito biológico no tecido-alvo, no caso aqui o coração, tá? Um aumento na contratilidade. Então, noradrenalina se ligou ao beta-1, o que acontece com o coração? Aumenta a contratilidade. Maravilha. O que um bloqueador beta-1 vai fazer? Um beta-bloqueador. Ele vai bloquear esse receptor. Ao bloquear, ele não deixa a noradrenalina agir. Tá? Se a noradrenalina não consegue produzir o efeito biológico, o que a gente observa no tecido é uma diminuição da contratilidade. Tá ok? Só estava aumentada porque a noradrenalina estava se ligando diretamente ao beta-1. Ele estava livre, ela estava se ligando, o aumento da contratilidade era observada. Ao bloquear, tá? A noradrenalina não consegue agir no beta-1, o que a gente observa como resultado final é uma diminuição da contratilidade do coração, uma diminuição nos batimentos cardíacos, certo? Esse gráfico aqui é muito interessante, né? E a gente pode tirar algumas conclusões aqui, nos remete a pensar. Esse gráfico aqui mostra, foi feito um experimento com um cachorro. Né? Esse cachorro ele foi anestesiado, tá? E foi injetado nele epinefrina. Epinefrina é um agonista misto. Tá? Quem assistiu a aula lá dos agonistas, ela tem uma ação direta no receptor e uma ação indireta ao receptor, mas é uma ação que imita a ação da noradrenalina. Tá? Ao observar, por exemplo, o tecido cardíaco deste cachorro, ao introduzir a epinefrina, ao injetar a epinefrina, sobre o músculo cardíaco, a gente observa esse pico aqui, ó, que é um aumento da força contrátil. Então pegaram lá o cachorro, ele estava anestesiado, e injetaram nele epinefrina. A epinefrina é um agonista, ela imita a ação da noradrenalina. Então, qual foi o efeito biológico observado, esperado? Um aumento da força contrátil no coração, que é isso que um agonista faz sobre o músculo cardíaco, certo? Aí, num determinado tempo, injetaram no cachorro propranolol. Propranolol é um dos primeiros da classe aí dos antagonistas beta, um beta-bloqueador. Quando o propranolol, que é um beta-bloqueador, que é um antagonista para receptores beta, entrou na corrente sanguínea daquele cachorro, o que foi observado no músculo cardíaco? Não houve aumento da contratilidade daquele músculo, né? Não, porque existia epinefrina lá. A epinefrina estava se ligando aos receptores beta-1. E toda vez que ela se ligava ao receptor beta-1 presente no coração, o que se observava? O aumento da força contrátil. Quando injetaram no cachorro propranolol, o que aconteceu com os receptores beta-1? Foram bloqueados, né? Foram ocupados. Então a epinefrina não conseguia se ligar. Por quê? Porque o propranolol estava no lugar. Quando aconteceu isso, o que aconteceu com a força contrátil do coração? Parou de ter os seus picos, porque a epinefrina parou de agir ali. Tá? Então, essa primeira parte desse gráfico aqui dá um bom exemplo para nós do efeito antagonista. Tá? Só o agonista agindo, aumento da força contrátil do coração. Introduziram, melhor dizendo, o antagonista. O que aconteceu com a força contrátil, né? Com aquele aumento que tinha sido observado no início, a diminuição dele.
porque os receptores estavam ocupados, tá? Isso com a força de contração. O que se observa com a pressão arterial? A pressão arterial, ela é expressa, né, por uma equação. A pressão arterial ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, tá? A gente vai, se vocês assistirem a videoaula sobre cardiovascular, a gente vai exemplificar e vai detalhar melhor lá, tá? A pressão arterial, né, que é essa equação expressa do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, tá? No caso aqui deste exemplo, quando a epinefrina agiu sobre a resistência vascular periférica, agiu em receptores alfa-1. Receptor alfa-1 presente no vaso sanguíneo causa uma vasoconstrição, certo? Essa vasoconstrição faz com que aumente a pressão arterial, certo? Então é que você observa esse pico aqui, ó. Esse pico, o que é aqui no gráfico? Aumento da pressão arterial. Por que ao injetar propanolol não se observou uma diminuição da pressão arterial? Tá? Seria um efeito esperado do uso do propanolol. Não se observou porque o propanolol ele é seletivo aos receptores beta. Ele não tem a capacidade de bloqueio acentuado ao receptor alfa. Então, o aumento da pressão arterial aqui ainda continua sendo observado porque a resistência vascular periférica continua aumentada, tá? No caso desse primeiro pico aqui, é receptor beta, então é aumento da força cardíaca. Na força cardíaca que é expressa nos receptores beta 1, o propanolol teve a capacidade de bloqueio, tá? Mas na pressão arterial aqui resultante, que é em função da ligação a receptores alfa-1, o propanolol não teve ação, ou seja, continuou tendo vasoconstrição, continuou com a resistência vascular periférica aumentada. E é essa resistência vascular periférica que fez com que a pressão arterial continuasse aumentada. Tá ok? Então esse gráfico aqui é um excelente exemplo para isso. Efeito do propanolol, ele é um beta-bloqueador. Então, ao bloquear o receptor beta 1, diminuiu a força da contração cardíaca. Não tem muita ação em alfa, então não foi capaz de ocupar o receptor alfa. A epinefrina, que foi o primeiro fármaco introduzido, continuou a ativar os receptores alfa. Ativando o receptor alfa-1, aumentou o quê? A resistência vascular periférica pelo efeito biológico da noradrenalina, que foi de constrição desse vaso. Tá ok? Então esse gráfico aqui, ele diz muito se a gente souber interpretá-lo. Maravilha? Alguns exemplos aqui de fármacos, tá? Beta-bloqueadores. Os não seletivos, propanolol, foi o exemplo do gráfico anterior. Ele não é seletivo entre os receptores do tipo beta. Ele age tanto no beta 1 quanto no beta 2, tá? Beta 2, ele está em maior quantidade no pulmão. Então, todo mundo que faz uso do propanolol acaba tendo como reação adversa os efeitos pulmonares, tá ok? A constrição brônquica, tá? A pessoa acaba, ele não é seletivo, diminui a força de contração, mas causa uma bronquioconstrição no pulmão da pessoa, tá ok? Os beta-1 seletivos são os de escolha porque eles acabam agindo menos no pulmão e agem mais no coração. Acebutol, atenolol, que acaba sendo mais utilizado aqui. Ok? Aqui esse slide, ele traz alguns exemplos de beta-bloqueadores e como beta-1 está mais presente no coração e beta-2 mais presente no pulmão, né?
sempre um efeito indesejado para quem faz uso de um beta-bloqueador acaba sendo no pulmão. Então, por exemplo, o isoprotenerol, tá? Esse fármaco ele também é um agonista, ele tem efeitos agonistas. Além do antagonista, ele também tem um efeito agonista. E ele não é muito seletivo, porque ele age tanto em beta 1 quanto em beta 2. Tá ok? Nesses exemplos aqui, ó, o que melhor possui afinidade e seletividade para o beta 1 é o atenolol, porque ele vai ter uma maior seletividade para o beta 1. Ou seja, o efeito biológico que ele vai bloquear, né, ele não produz efeito biológico, ele bloqueia o efeito biológico da noradrenalina. Esse efeito biológico bloqueado é mais sentido no coração, porque tem uma afinidade maior para o beta 1, tá? Tem uma afinidade menor pelo pulmão, tá ok? Então ele acaba sendo um melhor bloqueador da força cardíaca, porque age mais no coração e menos afinidade para o pulmão. Isso aqui é uma tabela de resumo, tá? A gente não vai ficar citando aqui. Eu gosto de copiar ela aqui. Eu pego do Beltrán Katzung essas tabelas aqui, ó. Então seria bom você dar uma pausa no vídeo aí, ó, e vai anotando, né? Porque essa tabela traz a subclasse dos fármacos, o mecanismo de ação, os efeitos esperados e as aplicações clínicas, tá ok? Dos antagonistas de alfa-adrenoceptores, tá ok? E de antagonistas beta-adrenoceptores, certo? Que foi praticamente a aula que nós vimos hoje. Os antagonistas com maior seletividade para alfa, os alfa-bloqueadores, e os antagonistas com maior afinidade para beta, os chamados beta-bloqueadores. Tá? Para essa aula não se estender demais, acho que a gente termina ela aqui e grava uma outra aula daí sobre os antagonistas indiretos, apesar que os antagonistas diretos é mais rápido, mas para a aula não ficar muito cansativa, então a gente encerra ela aqui com, a gente viu até agora, os antagonistas diretos. Aí fica para uma próxima aula os antagonistas indiretos. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.